Olá, estamos iniciando mais uma semana de debate no Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. E hoje um tema muito especial. Hoje o nosso tema é da aquicultura, desenvolvimento regional, oportunidade para Mato Grosso do Sul na Rota Bioceânica. Mato Grosso do Sul possui um dos maiores riquezas hídricas do Brasil. Seus rios sustentam milhares de familiares que vivem da pesca artesanal, fortalecendo a agricultura, impulsionando o turismo e contribui para a produção de alimentos saudáveis. Nesse episódio do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, estamos recebendo hoje Marcelo Heitor, que é superintendente estadual do Ministério da Pesca e Aquicultura, para discutir sobre os avanços políticos do governo federal, os investimentos do governo federal aqui no estado do Mato Grosso do Sul e sobre o setor pesqueiro aqui no estado do Mato Grosso do Sul e as populações ribeirinhas, os pescadores artesanais, esportivos e ações que eles estão fazendo junto à Superintendência Estadual do Ministério da Pesca e Agricultura no Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo mais uma vez a nosso encontro semanal do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, Heitor. Muito obrigado, Walter. Obrigado pelo convite. Agradecendo a você, agradecer toda a equipe aqui do nosso podcast, abertura desse espaço para a gente poder falar um pouquinho de pesca, aquicultura, turismo, incremento de renda, novas tecnologias para o setor. Você que é um amigo de longa data, apaixonado pelo Botafogo como eu, defensor das mesmas pautas que eu defendo e acredito, acho que vai ser um bate-papo muito legal para a gente poder explicar o que o Ministério de Pesca e Aquicultura, o governo federal, tem feito aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo, é especial esse encontro aqui. Somos felizes em ser botafoguense. Muito. Heitor, antes de falarmos sobre a pesca e da aquicultura, conte um pouquinho para nós sua trajetória profissional, política, como que você chegou a esse cargo, qual que é a sua experiência anterior sobre esse setor tão importante da economia do Brasil? Eu tenho 44 anos, sou formado em turismo, né, pela UCDB, formei em 2003. Antes de ocupar a Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no estado, eu tive uma experiência pública, eu fui secretário municipal de Turismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável à época, em 2003 e 2004. E em Porto Murtinho, na minha cidade, eu sou de Porto Murtinho, tenho uma família de trabalhos prestados e longo, né, caminho na política. Eu sou sobrinho do ex-governador e hoje deputado estadual Zeca do PT, sou primo do nosso deputado federal Vander Lobé e filho de 2 prefeitos de Porto Murtinho. Meu pai, né, já falecido, Heitor Miranda dos Santos, procurador de justiça, prefeito por 2 vezes em Porto Murtinho, e minha mãe, Dona Miriam, que também foi prefeita em Porto Murtinho, me orgulha muito, a primeira prefeita eleita do Partido dos Trabalhadores no estado, em 96, junto com a companheira Dorcelina de Mundo Novo, que depois foi brutalmente assassinada. E desde então sempre atuei, né, na questão política. Até assumir a Superintendência da Pesca, eu atuava nos negócios da nossa família em Porto Murtinho, inclusive uma pousada de pesca e um restaurante que você conhece, né? Já teve lá em Porto Murtinho algumas vezes, né? A culinária nossa lá é muito boa. E fui convidado após um evento que tivemos do Sebrae, lá em Porto Murtinho. O deputado Vander estava, o senador Nelsinho Trade estava, outras figuras aqui do estado. Eu fiz uma fala na época da pandemia com relação aos problemas que nós enfrentávamos, né, no setor da economia de Porto Murtinho, turismo, pesca, etc. E aí fui convidado, então, a integrar o governo do presidente Lula e demorei um mês para responder, estou superintendente federal da pesca desde 28 de maio de 2024, com muito orgulho defendendo o governo que eu acredito, o governo que a gente lutou muito para fazer voltar, e desde então estou ali, desempenhando essa função, né? Espero continuar, se der tudo certo, nesse ano, que é especial, um ano de eleição, no estado e no Brasil. Então, vamos falar sobre o cenário da pesca no Mato Grosso do Sul. Pois não. Quando falamos em pesca, muitas pessoas apenas verificam as atividades artesanal e esportivas. Muitas vezes a pesca ela traz
um impacto econômico e social. Como que você descreve aqui no estado do Mato Grosso do Sul esses impactos? Então, a pesca, né, a cadeia produtiva da pesca aqui no Mato Grosso do Sul, ela é muito ampla e ela é muito importante. É uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, acham assim, Superintendência da Pesca. Né? A pesca hoje aqui, nós temos mais ou menos 6.800 pescadores profissionais cadastrados na Superintendência da Pesca, ou seja, no Ministério da Pesca, e também feito o cadastro no IMASU. Porque, embora nós tenhamos o Ministério da Pesca, que, aliás, foi criado pelo presidente Lula em 2003 e recriado em 2023, o Ministério da Pesca de 2015 a 2023 foi excluído, né? E o presidente Lula recria. Ele cuida de todas essas demandas, tanto do RGP, que é a carteirinha do pescador profissional, quanto dos REAPs, que é onde o pescador profissional efetivamente comprova que sobrevive da pesca. E temos a política pública importantíssima do seguro-defeso, que nós estamos falando algo em torno de 7 bilhões e meio de reais por ano que o governo federal injeta no período do defeso, no período da Piracema, como é conhecido. Então é uma superintendência que, apesar de não ser muito famosa, ela é muito importante. E na cadeia da pesca, como você bem citou, nós temos essa questão do turismo, porque os rios do Mato Grosso do Sul são muito visitados pelos turistas que vêm praticar pesca esportiva, pesca e solte. Mato Grosso do Sul virou um destino da pesca feminina. Hoje nós temos um movimento ali em Corumbá que por pouco não entrou no Guinness Book como o maior evento de pesca feminina do mundo, perdeu por um pouquinho por um evento que tem no México. Então é uma cadeia que é muito ampla. Tivemos que enfrentar o ano passado, em 25, um tema polêmico, que era um projeto do ex-deputado Neno Razucchi, que queria instituir a cota zero aqui no Mato Grosso do Sul. Nós temos uma legislação antiga aqui no estado, né? Que nós temos que seguir, que estipula a cota do pescador profissional, que estipula o tamanho mínimo, o tamanho máximo e as categorias dos peixes que podem ser pescados, né? O dourado mesmo, né, está proibido desde 2019 e tentou-se aprovar na Assembleia a cota zero, que não aconteceu, foi uma audiência pública duríssima que nós tivemos lá. Isso foi suspenso, esse ano também não se discutiu e eu particularmente acho que nós temos que usar o organograma do Ministério da Pesca para poder fazer aqui no estado, a partir do ano que vem, de janeiro de 27, uma legislação que seja única no Mato Grosso do Sul, que seja inclusiva, contemplativa, contemplando assim todas as cadeias que vivem dos nossos rios, né? A pesca profissional, a pesca artesanal, a pesca esportiva, né? Que inclui aí o turismo. O que todos somos contra é o que tinha muito antigamente, a pesca predatória. Quando as pessoas vinham, não tinha legislação e encostavam aquelas caminhonetes frigorificadas. E levava para fora. Levava tudo que pegava. Então isso já não pode, né? Desde 2019 temos uma lei bem restrita com relação a isso. Então esse é basicamente o que fazemos no Ministério da Pesca. E também, quando o presidente Lula recria, tem a questão da aquicultura, que é a produção, né, de pescado, que a gente vai abordar mais para frente. Mas, né, só para terminar aí de abranger na resposta da sua pergunta, eu acho que Mato Grosso do Sul já merece a criação de uma secretaria estadual de pesca, aquicultura, e eu sugeriria, né, se os candidatos a governador me procurassem para incluir isso no plano de governo, que se criasse a Secretaria Estadual da Pesca, Aquicultura e Turismo, porque não tenho dúvidas disso, eu sou dessa área, né, do turismo, inclusive tenho uma pousada de pesca, e o turismo de pesca, a pesca esportiva, não tenho dúvida que corresponde por mais de 60% do incremento de renda da procura que as pessoas têm pelo nosso estado. Que tem, claro, Bonito, Bodoquena, toda essa região, mas o Pantanal, né, com a pesca ali da Bacia do Paraguai, principalmente. Temos duas bacias aqui, a Bacia do Paraguai e a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraguai corresponde por 90% do nosso turismo, né, Corumbá, Ladário, Coxim, Miranda, Aquidauana, Porto Murtinho. E a Bacia do Paraná merece uma atenção especial para que a gente possa também instituir essa questão do turismo, porque o turismo é importante absorvendo a mão de obra do nosso pescador profissional. Na Bacia do Paraguai, o pescador profissional já nem vive praticamente da pesca, ele sobrevive sendo incluído nessa cadeia do turismo, alugando o seu barco, alugando o seu motor, sendo guia de pesca. E isso é uma coisa muito importante que ajuda a incrementar e fazer a sobrevivência dos nossos pescadores profissionais.
Heitor, há uma integração entre os governos estaduais, municipais e da União dentro dessa necessidade de criar a secretaria? Há um investimento, há um olhar social e econômico? Né? Nós já temos uma interlocução muito boa com o governo do estado aqui, ao longo de todos os governos que se passaram. Por exemplo, a nossa carteirinha, o RGP, que é a carteirinha federal, é tirada lá conosco, no Ministério da Pesca, e o governo do estado tem uma outra carteirinha, uma segunda, que é feita no IMASU, e que nós temos um projeto já em conversas para que a gente unifique, né? O pescador tira a carteirinha no Ministério da Pesca e, com essa carteirinha, unifique tirando a do IMASU sem o pagamento da taxa, porque aí seriam duas taxas que ele tem que responder. E a legislação ambiental, embora também tenhamos um Ministério de Meio Ambiente, né, do governo federal, a legislação ambiental, o governo federal tem que acatar a legislação dos estados. Então aqui a nossa área de atuação é através da Semadesc, no IMASU, que tem feito toda essa questão aí. Nós temos uma interlocução muito boa para poder fiscalizar, utilizando a Polícia Militar Ambiental e poder ter como eu disse, né, uma legislação conjunta aí que possa diminuir o trabalho e agregar essas questões todas. Então, eu vou fazer duas perguntas. Quais foram os principais programas de investimento e conquista do Ministério da Pesca e Aquicultura aqui do Mato Grosso do Sul nos últimos anos? E qual que foi a contrapartida dos governos estaduais e municipais em investimentos? Essa questão ela é mais firme na aquicultura, né? Porque o incremento de renda na aquicultura ele é muito grande junto com o governo do Mato Grosso do Sul. Por quê? Mato Grosso do Sul hoje é o quarto, está entre quarto e o sexto, dependendo da medição, mas é o quarto maior produtor de tilápia nacional e o maior exportador de tilápia para os Estados Unidos. 98% da tilápia importada pelos Estados Unidos é do Mato Grosso do Sul. Nós temos 3 frigoríficos aqui no estado já operando, um quarto em vias de ser inaugurado e um quinto com promessa de ser implantado ali na região de Mundo Novo. Então, é uma interlocução muito grande porque a Semadesc, né, como forma de arrecadação, também tem os olhos muito voltados para essa questão de incremento de tecnologia. Então, isso é feito... Nós temos um bom diálogo do governo federal com o governo do estado. O governo federal investe na questão do seguro-defeso, que isso é 100% federal, né, principalmente para garantir aí a dignidade dos nossos pescadores profissionais durante o período da Piracema. E nós temos um projeto que hoje é do governo federal, através de um TED, junto com a UFGD, da Universidade Federal da Grande Dourados, e nós estamos produzindo tilápia dentro do assentamento Itamaraty. Você sabia que lá, o assentamento Itamaraty tem 40 hectares de água, e eles estão produzindo tilápia dentro dessas represas, né, com toda a produção já sendo absorvida ali pela Prefeitura de Ponta Porã, um projeto maravilhoso que fechou todas as pontas, e acho que esse é o caminho para a gente poder aumentar, inclusive transformando o pescador profissional em aquicultor, desde que a gente tenha para quem vender, tão logo essa produção seja feita. Heitor, entrando na aquicultura, que vem crescendo no Brasil e Mato Grosso do Sul, você falou essa grande notícia que eu confesso que eu não sabia, sobre essa produtividade na Itamaraty. Sim. E a pergunta, aqui no Mato Grosso do Sul, essa economia voltada a essa atividade na agricultura familiar, ela está espalhada em todos os municípios ou somente lá na região Ponta Porã? Não, ela está espalhada em várias regiões do estado, não só em Ponta Porã. Nós temos um projeto que eu devo, se Deus me permitir, startar de fato a partir de janeiro de 27. O Instituto Federal de Coxim produziu um tanque elevado de geomembrana que nós estamos tentando adquirir para poder oferecer esse tanque para as associações da agricultura familiar. Esse projeto, inclusive, ele tem mais a ver com o agricultor familiar, com o assentado, com as comunidades indígenas e quilombolas, porque ele proporciona para essas famílias a diversificação da sua renda. Então ali o tanque, o elevado de geomembrana, ele produz ali 500 quilos de tilápia mais ou menos por tanque. É um tanque barato, que já vem com a placa solar, já foi atualizado, porque tem que ficar um aerador 24 horas funcionando para a questão do oxigênio do tanque.
Então ali você, falando da tilápia, que é a queridinha do mercado, você tem 2 produções por ano. Então essas famílias conseguem diversificar a sua renda, é de fácil manutenção, tem inclusive assistência técnica por parte do IF durante os 2 primeiros anos. É uma receitinha tranquila, 5 vezes, 3 vezes por dia você coloca a ração, de manhã o probiótico, à noite a vacina, né, o remédio seria no tanque. Dá para a mãe com os filhos tocarem a questão do tanque, os maridos tocarem as outras coisas, porque o assentado, o agricultor familiar, o índio, o quilombola, via de regra, já produz alguma outra coisa. Então, a produção da aquicultura seria para diversificar essa renda, garantindo melhora na qualidade de vida, na dignidade dessas pessoas. Então, é um projeto muito bacana que eu acho que a gente consegue entregar no ano de 2027 em parceria, né, com o governo estadual, seja ele qual estiver ali no Parque dos Poderes a partir de janeiro. Essa economia familiar, o homem trabalhando fora e a família cuidando dessa atividade, a comercialização, a qualificação, há um empreendedorismo voltada a essas famílias? Sim, só o fato de você estar implementando uma nova cultura para essas famílias, você já obriga que eles melhorem, estudem essa questão, né? Saibam como fazer isso, já dando uma outra atividade, principalmente para os nossos jovens. Durante esse projeto lá do assentamento Itamaraty, tive conversando com as 2 professoras, eu tive visitando, inclusive, a subprefeitura lá de Itamaraty, né, a Nova Itamaraty, e durante esse projeto, que as 2 professoras doutoras da UFGD, né, Juliana Carrijo e Daniela Albuquerque, deixa eu até citá-las, numa das palestras que eu tive lá, eles fazem todo um estudo social e econômico com as famílias. E durante esse estudo, antes da implementação efetivamente do projeto lá nosso da tilápia, constatou-se que os jovens nascidos ali no assentamento não queriam continuar no assentamento tão logo atingisse uma idade. E foram descobrir o porquê. Porque os professores das escolas, as pessoas que iam trabalhar, não eram oriundas do assentamento. Então eles não se sentiram representados. Então, a partir do início desse estudo, eles procuraram contratar para as escolas, para os postos de saúde que tem lá, pessoas que saíram do assentamento para estudar e voltaram. Isso diminuiu o êxodo das famílias em mais de 45%. Então, quando as pessoas se sentem representadas, elas permanecem onde elas nasceram. E essa questão do peixe, eu não tenho dúvidas que vai proporcionar e garantir que os jovens, quando começam a ganhar bem, diversificar a renda, não tem por que sair para ficar marginalizado nas grandes cidades. Então é um projeto que, inclusive, resolve esse problema social das pessoas virem do interior para a capital em busca daquilo. Porque hoje em dia, com o celular, com o computador, com essas questões todas, a gente quer, né? A gente vê como que funciona. Às vezes tem essa ilusão de que a gente saindo do interior e vindo para a cidade grande, a gente vai conseguir. Que, na verdade, é uma coisa muito ao contrário disso. Então, esses projetos, eles são tão interessantes que eles conseguem resolver essa questão também. E esse projeto é interessante que a cultura, esses moradores que não saem da sua cidade de origem, ele continua aquela cultura, né? Sim. Daqueles povos, a língua, a linguagem. Senso de pertencimento, né? Você está ali com os seus, é completamente diferente, né? Eu acho, dentro desse ponto de vista, as universidades federais, estaduais, a superintendência tem algum projeto interligado com essas universidades? Temos esse mesmo da UFGD, né? Que é tocado esse TED lá dentro de Itamaraty. O IF de Coxim, visitei não só o de Coxim, como os outros campos que nós temos, né, Jardim, aqui da UANA, e com a UFMS também, essa questão da aquicultura e da gente poder ter um alinhamento científico, né, na questão, inclusive, da atuação contra o projeto da cota zero. As universidades, né, Embrapa Pantanal, IF, UFMS, UEMS, né, eles têm que ser chamados para fazer um estudo que consubstancia a opinião dos pescadores de que não é a cota do pescador que está acabando com os peixes dos rios do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem atuado junto com a academia, nós somos pessoas que acreditamos na ciência, no estudo, né, e nas academias, então eu tenho buscado muito essa interlocução, a gente tem tido um bom trabalho junto com todas elas. Heitor, a questão do seguro-defesa, questão do cadastramento, houve alguma alteração nos últimos anos? Nós tivemos um problema
seríssimo no final do ano passado para esse ano, que inclusive acabou atrasando o pagamento do seguro-defeso. O seguro-defeso começou a ser pago depois que o período de pesca já tinha iniciado. O que aconteceu? O ano passado, até muito obrigado por essa pergunta, viu, Walter? Porque depois nós vamos, né, com a repercussão desse podcast, poder fazer chegar a todas as comunidades dos pescadores profissionais e artesanais que sofreram muito com essa mudança que teve. Por conta da fraude do INSS, que nós tivemos que fazer a fiscalização de tudo isso a partir do ano passado, o governo federal do presidente Lula editou a medida provisória 1303, em maio de 25. Essa medida provisória começou a tramitar. Toda medida provisória tramita por 6 meses no máximo, até ser votada. Quando iniciou a medida provisória 1303, o primeiro texto, que abrangia também os pescadores profissionais, na questão do seguro-defeso, era muito ruim para a pesca. Inclusive, tirava muita atribuição das superintendências federais de pesca dos estados. Né? Nós fomos, inclusive, contra o primeiro texto, colocava o cadastramento do pescador profissional para as prefeituras fazerem, tentou-se colocar, inclusive, o pagamento do seguro-defeso para as prefeituras fazerem. Muitos prefeitos não queriam, até porque não tem dinheiro para isso. Como eu disse, são 7,5 bilhões de reais por ano esse programa social do governo. E ao longo dos 6 meses foi se trabalhando um texto. Quando chegou para votar, em novembro de 25, o texto trabalhado para a pesca era excelente. Tem outros setores da sociedade que estavam incluídos nessa medida provisória, mas para a pesca era excelente. A oposição ao governo Lula deixou caducar sem votar. Quando caduca, volta tudo como era antigamente. Aí o governo federal editou a medida provisória 1323, que foi votada e incorporou no texto muitos dos benefícios que o texto anterior da 1303 tinha melhorado. Só que tirou do INSS o pagamento do seguro-defeso e passou para o Ministério do Trabalho e Emprego, que é, então, desde então, o responsável por esse pagamento e será daqui para frente. Ocorre que, quando você muda isso, 28 de novembro, já era para estar começando a pagar o primeiro mês. Até migrar o cadastro do INSS para o Ministério do Trabalho, isso demorou tempo, o Ministério não tinha gente para isso, até pegar o pé de como isso faz, para resumir toda a história, né? Demorou demais e o pagamento do seguro-defeso começou a ser pago 27 de fevereiro, já no Carnaval. Tanto é que nós temos alguns municípios aqui do Mato Grosso do Sul que começou a ser pago só agora. Então esse pescador vai vai terminar de receber o seguro-defeso do ano passado quando tiver que começar a receber já o desse ano de 26. Mas tivemos uma conquista, né, apesar desses problemas todos que sofreu essa categoria, e nós compramos esse desgaste, o governo federal comprou esse desgaste, porque o pescador, ele não quer saber, ele nem entender o que isso aconteceu, ele tem que receber, sim, quer e tem que receber o seu benefício. Mas, né, nesse texto novo também da 1323, o governo federal garantiu o pagamento do seguro-defeso como é feito no Bolsa Família, ou seja, tirou do orçamento, garantindo no orçamento o seguro-defeso a partir de 26, como é o Bolsa Família, não ficando suscetível a contingenciamento, a congelamento, né, em momentos de crise, você congela o orçamento dos ministérios. Portanto, essa é a maior conquista de todo esse problema que teve com essas duas medidas provisórias. A partir desse ano aqui, de 2026, não haverá mais atraso e o orçamento do seguro-defeso é garantido como é o do Bolsa Família. Então, é uma conquista aí que mostra que lado que tá e como essa categoria é muito cara para o nosso governo federal, chefiado aí pelo presidente Lula. Políticas sociais importantes, valorizando o governo federal nas suas ações. Peixe na mesa das famílias brasileiras. A quantidade de peixe hoje por família, qual que é? Isso, ao longo desde que eu virei superintendente, tivemos 24, 25, teremos agora a Semana do Pescado, que é final de setembro. Ela é o maior evento da pesca e foi feita pelo Ministério da Pesca, né? Ali a gente discute com o setor produtivo todos os números, né, anuais da questão da pesca. É considerado, inclusive, a segunda Semana Santa. As peixarias vendem na Semana do Pescado o mesmo número que vende na Semana Santa.
Então, nós saímos quando começou, vamos para a 21ª ou segunda edição da Semana do Pescado agora. Quando iniciamos isso ainda, o ministro da Pesca era o Gregolino, Lula 1. O brasileiro consumia em média 1,8 kg por ano de peixe. Nós já chegamos em 25 a 12 quilos por ano de peixe. E nós somos aqui do Mato Grosso do Sul um estado que é o estado da carne. Né? E nós, apesar de ter aumentado como aumentamos, chegamos aos níveis europeus, mas estamos ainda longe do nosso sonho, que é o consumo asiático. A China, o Japão, os países asiáticos consomem, em média, 22 quilos per capita de peixe por ano. Então, nós consumimos menos da metade do que os países asiáticos, né? Nós estamos com 12 quilos? 12, perto de 12. E eu tô olhando aqui, Heitor, Mato Grosso do Sul é um gigante da piscicultura brasileira. A nível mundial, é importante a gente fazer um mapeamento da produtividade de peixe no mundo. E você falou aí da China. Os números impressionam. A China ela tem uma produção de 46,8 milhões de toneladas, batendo primeiro lugar. Seguido pela Índia, 6 milhões,20. Pela Indonésia, 6 milhões,20. Vietnã, 3,8 milhões de toneladas. E Mato Grosso do Sul tem algumas regiões que produzem mais. E eu me enganei. Achei que a região do Pantanal, Porto Murtinho, de fronteira, seria a grande produção aqui do Mato Grosso do Sul. E a região leste, costa leste aqui do Mato Grosso do Sul, ela produz 19.900 toneladas. Isso foi fonte do IBGE em 2019, 2020. A costa leste é o maior polo produtivo do estado, concentrado com 83,44% de toda a produção de peixe. Como que é isso, Heitor? Você vê que aí, ó, o dado do IBGE, você está falando de 2019 e 2020, nós já mais que dobramos isso. Em 2025, nós terminamos com uma produção de 52 mil toneladas de peixe aqui no Mato Grosso do Sul. Desses, 97% praticamente é a tilápia, que é a queridinha do mercado. Então, eu disse aqui, Mato Grosso do Sul é o quarto maior produtor de tilápia do Brasil, o maior exportador para os Estados Unidos. A tilápia é a queridinha do mercado. E a região do Pantanal, como você disse, não é a maior produtora, porque a tilápia, inclusive, não pode ser produzida na bacia do Paraguai. Ela só pode ser produzida na bacia do Paraná. Por isso que essa região, Selvíria, Três Lagoas, aqui na região da Grande Dourados, também é uma grande produtora, Itaporã, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Dourados, essa região ali, onde inclusive tem, né, um frigorífico de Itaporã. É o segundo já, né? Já é o segundo. Tem um frigorífico de Itaporã, tem um em Aparecida, do mesmo grupo, inclusive. Tem outro frigorífico em Dois Irmãos. Então, Mato Grosso do Sul é um grande produtor e podemos avançar ainda mais, que, como você disse, somos um estado grande. Temos muita migração de produtores querendo entrar na área da aquicultura. Temos tecnologia, temos mão de obra. Eu não tenho dúvida que, num futuro recente, nós vamos estar brigando pau a pau aí com São Paulo e Paraná, que são os maiores produtores de tilápia aí do Brasil, né? Produzindo muito mais que nós, mas nós vamos chegar porque, como eu disse, nós temos produtores, temos esses programas sociais de diversificação de renda que pode transformar o pescador, o assentado, o agricultor familiar em produtor também de tilápia. E temos um projeto aí, né, que eu defendo muito, da gente poder ampliar a criação da tilápia para a bacia do Paraguai, desde que em tanque elevado e preservando um grande espaço entre a produção e o leito dos rios, porque a tilápia ela é considerada uma espécie invasora, não pode misturar de forma nenhuma com os peixes nativos da bacia do Paraguai. Então a gente tem que estudar isso com calma, tem a questão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente não vai deixar isso fácil, mas a gente pode ir fomentando a bacia do Paraná, deixando a bacia do Paraguai forte como é no turismo, e a gente depois ir tentando fazer a produção. O frigorífico Piraquá, que é em Três Lagoas, é o único que faz o processamento de peixe nativo. Lá é pacu, tambaqui, pintado, né? Então a gente pode ampliar a criação muito também em tanque elevado, também em tanque escavado, também naquele tanque rede no leito dos rios,
dos peixes nativos ali da bacia do Paraguai, né? Porque também tem uma boa entrada, né? Quem gosta de comer um pacu, um pintado, o dourado, né? Tá proibida a pesca, mas não tá proibida a criação. E, inclusive, nesse projeto do IF de Coxim, o professor Odair, que agora acho que está até em Nova Alvorada, ele como responsável do campus de Nova Alvorada, eles começaram a introduzir o dourado no tanque elevado. E eles estão entusiasmadíssimos porque o dourado tem crescido rapidamente, engordado, tal qual a tilápia. Então, muito em breve, quem sabe, nós possamos aí estar falando da produção de dourado no tanque elevado também. Heitor, tô olhando o ranking aqui dos polos, como falamos, a Costa Leste está produzindo 19.900 toneladas, seguido pela Grande Dourados, que é Taporã, 1.056 toneladas, o Cone Sul, 1.014, o centro do Mato Grosso do Sul, 802 toneladas, e o Sudoeste, 248 toneladas. Esse número já é bem superior, né? Porque Já. isso aqui é BGE 2020. Nós já estamos na casa de 52 mil em 2025. 52 mil toneladas produzimos aqui no Mato Grosso do Sul em 2025. Então, esse número aí nós já mais que dobramos. Mais que dobramos. E na questão da estrutura da piscicultura aqui no Mato Grosso do Sul, tem uns dados aqui do Iago e da Agraé, com 1.338 produtores cadastrados, 2.441 hectares de tanque escavados, 960 hectares, 1.767 tanques de redes, 28 produtores de alevinos, 102 pesca e pague. Esse número também já aumentou levou tudo. Produtores cadastrados ali na Agraer, na Semadé, já passa de 4 mil. Eu tenho esse dado, inclusive na Semana do Pescado, o Beretta, que é o responsável por isso lá na Semadé, sempre participa conosco para mostrar a nossa integração e boa convivência aí com o governo do estado, que também tem investido nisso. Então, é grande demais o número de produtores, com todas essas tecnologias, o tanque escavado, né, o tanque elevado e o tanque rede, onde tem a disponibilidade de água. É uma coisa impressionante. Eu acho que, tão logo os produtores entendam que o valor agregado do pescado é maior até do que o da bovinocultura, mais produtores vão migrar para essa categoria, você não tenha dúvida nenhuma disso. Eu vou fazer uma viagem semana que vem para a região de Dourados, Fátima do Sul, Dourados, Glória de Dourados, devo ir até Ponta Porã. Na ida a Dourados, eu vou visitar um grupo que está tentando montar um frigorífico lá, chamado Pescari, o nome desse grupo. Você tem que ver a organização do pessoal. Estão vindo com um projeto, com tentativa de fazer convênio com as prefeituras ali da região, com os produtores da região. Então, a gente, quando consegue juntar aí, quando você percebe, né, que o setor produtivo privado procura os órgãos públicos para fazer esse assessoramento, vendo o que pode ajudar, é sinal de que é um caminho sem volta e cada vez mais Mato Grosso do Sul vai se destacar nessa questão da aquicultura. E eu fico muito feliz porque eu assumi, com um ano que tinha sido recriada a superintendência aqui, nós ficamos ali junto com o MAPA, no prédio do MAPA. Inclusive, o MAPA tem sido um grande parceiro também da Superintendência Federal de Pesca, né? Até porque a pesca veio do aproveitar e mandar um abraço para nossa amiga. Um abraço para todo mundo. Marina. Para Marina do MDA, Paulinho Roberto do Inca. Nós temos participado das entregas, até porque o assentado, como eu disse, quer virar produtor de pescado. O Roldão, que é o superintendente ali do Ministério da Agricultura, né? Junto comigo ali da pesca. E a gente tem trabalhado muito para poder oferecer mais essa alternativa aí para todos os produtores aqui do nosso estado. Vai dar certo, com certeza vai dar certo. Na questão política, os parlamentares aqui do Mato Grosso do Sul, deputado Wander, deputado Camila e os demais, têm apoiado a superintendência? Muito. Deputado Wander, deputada Camila são os maiores. E o senador Nelson Trade também. A senadora Soraya, esse projeto, inclusive, do tanque elevado de geomembrana do IF de Coxim foi a primeira emenda quem deu foi o Wander, a segunda para consolidar o projeto, que é ali no Teijin, ali em Eldorado, ali eles estão com 30 tanques fazendo essa exploração aí nos assentados. Foi conseguido pela Soraya, desculpa. Agora o senador Nelsinho garantiu a renovação desse TED da Itamaraty, então o Wander também colocou uma emenda individual dele lá, e assim, a gente fica muito feliz, porque você vê o trabalho da bancada federal, independente da ideologia
partidária, política ou de cada um, quando eles começam a investir nisso, porque eu sempre falo, essa questão política, o Walter, você me conhece, nós temos o viés político, partidário, ideológico muito forte, mas isso fica no período da eleição. Nós vamos chegar agora no período eleitoral, ali se discute isso. Eleitos, a partir de que a pessoa é eleita, ela é um dirigente com mandato para toda a população do município, do estado e do Brasil. Então, quando você sente e você é acolhido e vê que todos os parlamentares, a sua maioria, te recebem e destinam uma parte do seu orçamento, da sua emenda, para poder fazer aquilo acontecer, a gente fica muito feliz porque percebe que eles realmente têm esse espírito público de entender que não é ideológico, e sim investimento na população para melhora da qualidade de vida. Exatamente. E nada 7,8 bilhões, né? 7,8 bilhões. Bilhões. E a bancada, os parlamentares aqui do estado do Mato Grosso do Sul, vejo que o deputado Zeca, ele é um grande apoiador da superintendência? Grande apoiador, não só porque é meu tio, mas também porque ele acredita. O Zeca fez da vida dele a defesa da agricultura familiar. Principalmente esses últimos mandatos da vida pública do Zeca, ele tem defendido basicamente a agricultura familiar. Lançou agora esse ano a agroindustrialização da agricultura familiar, inclusive com recursos da deputada Camila, do deputado Wander e da senadora Soraya. Está estendendo para os assentados, as associações, a questão da panificação, do mel, da produção de polpa de fruta, para poder assim diversificar a renda, e estou tentando incluir a pesca nesse projeto dele, vai dar certo. A deputada Gleice Jane também tem sido uma parceiraça aí já dos pescadores profissionais e artesanais, porque a Gleice comprou a briga deles naquela disputa quando teve a tentativa da cota zero. Então ela tem feito uma atuação muito forte na região de Fátima do Sul, inclusive com a colônia de pescadores ali, que tem uma luta ambiental muito forte com relação à barragem, né? A Gleice tem ajudado muito, o deputado Pedro Kemp. São basicamente esses que a gente mais se recorre quando tem alguma luta para fazer ali, junto com a categoria dos pescadores profissionais e artesanais do Mato Grosso do Sul. Na questão dos produtores, aí basicamente todos sempre ajudam. Quando vai para votar lá, a deputada Mara Caseiro é a presidente da Frente Parlamentar da Pesca. Então, sempre que a gente precisa, ela cede à Assembleia para a gente fazer discussões, atua com relação a esses investimentos. Então, a bancada Mato Grosso do Sul é meio que unânime nessa questão do incremento aí da pesca e da agricultura no nosso estado. Então, eu estou olhando aqui as espécies produzidas, e a queridinha aqui é a tilápia. A tilápia com 20.300 toneladas, significando 86,6%, seguido por peixes nativos e outras espécies. Isso é IAGO 2019. Isso já aumentou também, né? Já aumentou. 52 mil toneladas no ano passado, 97% tilápia. Então, mais que dobrou aí. Hoje produz mais tilápia que produzia tudo na época aí do dado de 2019 e 20. E continua sendo 97% a tilápia, 3% é o restante do peixe nativo aqui. Porque a tilápia, ela é a queridinha do mercado, né? Então, a produção nossa basicamente é a tilápia. Estou olhando aqui, qual que é o futuro que você analisa, prevê com a chegada da rota bioceânica dentro de circulação de mercadoria, onde os países, essa integração entre os países, você vê um futuro de grandes oportunidades? Muito, muito mesmo. Falar de rota bioceânica para mim é um prazer, se sabe, e uma emoção muito grande, né? Que meu pai foi o grande incentivador do lado brasileiro aí da rota bioceânica, fez da vida dele a luta pela integração latino-americana. Não é à toa, tem o projeto ali, foi aprovado na Câmara Federal, subiu para o Senado, a ponte de Porto Murtinho vai se chamar Heitor Miranda dos Santos, do lado brasileiro, da ponte, não é acesso, é a ponte. O projeto é claro, específico, projeto proposto pelo deputado Geraldo Rezende, que eu tive o prazer de ter sido relatado na Comissão de Cultura pela Jandira Fegali, e na CCJ e no plenário pela nossa deputada Camila Jara, e subiu agora para o Senado. Quem vai relatar vai ser o senador Nelsinho Trade, que é um cara que sempre, né, com muito carinho, se refere ao meu pai quando é instado a falar sobre rota bioceânica. Então, a rota bioceânica que vai encurtar em 17 dias o caminho dos nossos produtos das pessoas para a Ásia, que também é um grande destino, apesar de nós exportarmos 98% da tilápia para os Estados Unidos.
vai abrir um mercado, né? Nós passamos por uma tarifação aí que depois tirou o pescado, que assustou os produtores aí do Mato Grosso do Sul, não só da carne, também do peixe. E claro que facilita, porque você sabia que o salmão, que é consumido por todos nós aqui que gostamos de comer nos restaurantes de sushi, entre outras coisas, vem do Chile. Então a rota bioceânica vai proporcionar que isso chegue mais rápido e mais barato para os frigoríficos e os restaurantes, a cadeia produtiva do pescado aí através do salmão, de outras espécies que vêm, né, e que compõem aí o que é servido, oferecido, vendido nos restaurantes aqui do Mato Grosso do Sul. E do Brasil, né? Obviamente. Do Brasil, né? Heitor, com certeza todos esperam uma maior circulação de mercadoria, né? Fomentação da economia, turismo, dentro desse projeto tão sonhado pelo seu Heitor Miranda, que eu tive a oportunidade em 2022, 21, 22, participar do webinário, juntamente com os estudantes de Direito da Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, onde, naquele momento, ele já desenhava um futuro para o Mato Grosso do Sul com essa ponte com a rota bioceânica. E muito antes disso, nos anos 80, 90, ele já sonhava com o crescimento do Mato Grosso do Sul. Mas estamos preparados para transformar essa riqueza nossas nos rios com mais empregos, venda de produtividade do peixe, do pescado aqui no Mato Grosso do Sul para os países da América do Sul? Olha, alguns setores sim, outros vão ser atropelados aí pelo incremento da rota bioceânica. Né, ali, a minha cidade mesmo, com muita tristeza, eu vejo, Murtinho está perdendo completamente o boom do que a ponte, a finalização da ponte, que já está para se juntar, né? Acho que agora no mês de julho vai ter o beijo da ponte, apesar dela não ser inaugurada agora, mas você não vê, né, novas empresas sendo instaladas lá, isso muito em função do pensamento antigo e pequeno, digamos assim, da atual administração municipal lá de Porto Murtinho, isso é uma verdade. Você não vê hotel sendo construído. E Porto Murtinho que vai ser o grande hub ali, intermodal do que você está falando, de transporte, de pessoas, de cultura, de turismo. A rota bioceânica, na questão do turismo, ela une o deserto do Atacama, que é o deserto mais árido do mundo, com o circuito de águas de Bonito e o bioma do Pantanal, que é único no mundo. Então, o número de pessoas que vai fazer isso, esse passar pela ponte, tanto o nosso para conhecer lá, que também é legal, e deles para conhecer aqui, culturalmente, a integração ali da polca paraguaia, com a cúmbia, com os outros ritmos que se escutam na Argentina, no Chile, na Bolívia. A integração de culturas. A integração cultural vai ser enorme. Você sai de um lugar que é frio, -10, para um lugar que lá em Murtinho que é 50, 45 graus. E eu sinto que... E eles lá estão muito mais atentos nessa questão. Você pega uma cidade que é próxima aqui, que ali é Tarapacá do Chile, montou um escritório de negócios aqui em Campo Grande, que é a nossa capital, para poder já vislumbrar essa questão, e as nossas cidades, algumas, estão completamente perdidas nisso, ainda não estão se atentando de que dentro de um ano e meio, isso vai ser inaugurado. Né? Nós temos, obviamente, que avançar em algumas outras coisas que deixam a gente preocupada. Né? Nós temos que fazer uma regulação fitossanitária que seja única, porque você não vai ficar abrindo caminhão de soja, por exemplo, aqui, que é uma regulamentação, aí no Paraguai é uma outra, na Argentina é uma outra, questão de tamanho de caminhão. Então, os governos dos países vão ter que sentar aí muito rapidamente para a gente fazer uma legislação única a fim de desembaraçar toda essa questão. Então, assim, vai ser uma mudança trágica não, uma mudança grande, digamos assim, de cultura, de fomento, de pensamento, de desenvolvimento, né, para a gente buscar aí alcançar aquilo que sempre foi sonhado, né? Então eu vejo que muitos falam da ponte, da rota bioceânica, mas na prática a infraestrutura é uma ponte que está se fazendo ainda, é uma ligação
do acesso que está se fazendo e o país o Brasil está bem atrás dos outros países, né? Do Paraguai, do Chile. O Paraguai mesmo, o Chile está praticamente pronto ali. A rota da parte do Chile, você não tem problema estrutural de asfalto, né? Das rodovias, enfim. O Paraguai está terminando, faltam acho que 70 quilômetros para terminar o asfaltamento de toda a rota. É o que nós estamos falando, quando iniciou a ponte era quase 300. Você vê como que eles estão acelerados nesse investimento. Nós já tínhamos uma infraestrutura nessa malha viária boa, mas as adequações estão demorando muito para acontecer. Você pega ali o rumo para Murtinho mesmo, vai ter que ser completamente duplicado. Aqui mesmo, de Campo Grande a Sidrolândia, você já percebe que precisa ser duplicado, diz que já foi lançado isso, porque antigamente eu levava 20 minutos para ir de Campo Grande a Sidrolândia, agora com a instalação ali daquela indústria de álcool ali, da Impasa, você leva 1 hora pelo trânsito de caminhões. Então isso é uma coisa que nós vamos ter que passar por essa melhora na infraestrutura para a gente poder absorver todo esse movimento que vai ter aqui. Os grupos de transportes, que é os motoristas, eles estão muito preocupados na questão justamente logística do transporte, da questão da infraestrutura, que há de se fazer ainda muita coisa para que essa rota, esse acesso, essa integração seja uma realidade. Mas podemos sonhar um futuro de grandes oportunidades, tipo grandes produção de grãos naquela região de Porto Mutim, Jardim, Sidrolândia, a mudança de água e clima favorável. Nós estamos num momento de saneamento, o marco de saneamento, de esgoto, não foi atingido 100% ainda. Porto Mutim, a última vez que eu fui lá, o aterro sanitário ainda precisa ser trabalhado. A localização estratégica da rota bioceânica, acesso a Porto Mutim com infraestrutura de hotel, de restaurantes, um potencial para a exportação de novos mercados, com integração entre países, né, sobre as mercadorias, um crescimento na agroindústria do pescado, geração de empregos turísticos. Podemos sonhar com isso? Sim, e já tem acontecido. Né? Isso tudo que você disse, claro, o poder público tem que ser indutor do desenvolvimento, obviamente. Mas basicamente é o setor privado que tem que entrar em consonância com isso, fazendo os investimentos. Você vê, quando trouxe a Impasa para a Sidrolândia, melhorou tudo essa questão para lá. Voltando lá atrás, isso que você falou dos grãos, hoje a paisagem ali de Murtinho até Ponta Porã mudou radicalmente. Porque lá atrás, quando meu pai era prefeito ainda de Murtinho, o primeiro mandato, de 89 a 92, estruturou-se o plano de desenvolvimento daquela região. O Pedro Ocean era o governador, meu pai inclusive liderou um movimento para todos os prefeitos daquela região apoiarem o Pedro Ocean na campanha, e ele lançou o plano de desenvolvimento para aquela região. O que consistia esse plano? Já olhando para a instalação dos portos que tinham sido todos fechados naquela época, depois veio a PPM, hoje tem o grupo da FV, tem Murtinho está próximo, já tem 2 portos funcionando e vai ser construído mais um. Vai voltar à origem do que era a cidade, né? O porto de exportação. Então, com toda essa área de influência do porto de Porto Murtinho, ou seja, de Sidrolândia para baixo, 420 quilômetros, deram um incentivo para quem produzisse soja seria melhor remunerado, $2,80 por saca, para poder exportar por Murtinho. Então, hoje, se você vir de Murtinho para cá, você passou a Serra da Bocaina, ali 45 quilômetros de Porto Murtinho, você só vê soja até chegar em Ponta Porã, Dourados. Soja, 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 soja é o caminho, porque com a ponte vai melhorar ainda mais, mas só com a instalação dos portos, porque isso, né, a soja vai partir de barcaça, né, para descer ali para o Uruguai, Argentina, buscando o Rio da Prata. Já mudou a paisagem, as pessoas hoje estão abandonando a pecuária e indo, né, para a produção de grãos, como você disse. A questão do turismo, ela por si só se regula. Quando começa o movimento, as pessoas se antenam. Nós estamos perdendo de começar o investimento agora, mas isso automaticamente, a hora que melhorar o movimento, o setor privado vai se instalar nessa região. É oportunidade. É oportunidade. Jardim, Murtinho, Caracol, Bela Vista, né? Então não tenha dúvidas que isso vai melhorar e vai mudar todo o panorama daquela região sudoeste do Mato Grosso do Sul. A ponte ali em Porto Murtinho é a redenção de toda essa região, que ficou por muito tempo de costas para o rio, né? E meu pai, saudoso pai, de novo, citando ele, sempre dizia, nós estamos errados, nós temos que virar para o rio,
né? Inclusive o frigorífico que está instalado em Murtinho está fechado. Fechou porque o corte que eles faziam lá era para abastecer o mercado interno. Desde então, meu pai falava, não, vocês têm que fazer o corte para exportar. Que quem vai matar para fazer lá em Murtinho não vai voltar com isso. Fica muito longe, fica muito caro a questão do óleo diesel. Então agora parece que foi comprado por um outro grupo que vai readequar a planta lá do frigorífico e aí sim voltado para exportação, porque também, né, com a proximidade da ponte terminando, claro que não é só terminar a ponte, por isso que eu digo 1 ano e meio para poder inaugurar, né, a Itaipu, que financiou essa ponte de Murtinho, Itaipu, Paraguai. Foi um convênio, são 2 pontes, uma foi em Foz do Iguaçu, que foi paga por Itaipu Brasil, e a de Murtinho paga por Itaipu Paraguai. A de Foz do Iguaçu ficou 2 anos a ponte pronta para poder ser inaugurada. Foi inaugurada esse ano aqui pelo presidente Lula. Depois de 2 anos de pronta a ponte, porque tem todo um acesso, tem que instalar toda a questão ali de fiscalização, Receita Federal, Polícia Federal, PRF, Agraer, fitossanitário, tem toda uma estrutura na cabeceira da ponte ali dos 2 lados. E isso ainda está longe de ser concluído, por isso que eu acho que essa ponte, apesar de ficar pronta esse ano, vai ser inaugurada só lá por 2027 ou até 2028. Falta muito ainda, né? Falta. Essa questão do acesso ainda estamos muito atrasados. Ô, Heitor, o Serginho tá mandando perguntar para você que culturalmente, na gastronomia, qual que é as 3 comidas típicas que você lembra lá daquela região de Porto Murtinho? Porto Murtinho? Caldo de piranha, obviamente. Olha. Ali nós temos, ali junto com a cultura paraguaia, o vori-vori. Vori-vori. Sopa paraguaia, que é uma delícia. A gente chama lá de sopa guaçu, né? Sopa paraguaia, vori-vori, o caldo de piranha. E aí, obviamente, a muqueca do pintado, o pacu aberto, que agora a turma chama de pacu pizza, né? Então... Olha aí, dá água na boca. E o lambreado. O lambreado. Esse é de Murtinho, né? Que é o bife lá empanado, a grosso modo, mas quem quer tem que ir lá provar, porque é uma delícia. O lambreado é um prato tipicamente nosso. E esse é famoso. Famoso. E a dança? Aquela dança é a dança do... do touro candil? Que é o boitatá. Do boi. Isso, a dança do touro candil é a dança do boitatá, que é toreando ali, né? Por isso chama touro candil. E antigamente, culturalmente, os que ficavam com as promesseiras ali fazendo a oração, chutando a bola de fogo junto com a dança do touro. É maravilhoso. Tem um festival disso. Inclusive a Mara Silvestre, né, faz. Um abraço pra Mara. Um abração pra ela, né? Que ela pegou essa cultura de novo e transformou. Porque tinha uma guerra de touro lá, que foi feita lá em Porto Murtinho, que é muito bonito a dança, mas que era algo mais... para mostrar outra cultura, assim, né? Pegou o cio do touro, né? Nossa, e trouxe um pouco da cultura lá da Guerra do Parintins, do Encantado, do Garantido. E o touro candil foi recuperado aí do jeito que era, na verdade, por esse festival aí que a Mara faz. Tem as promesseiras, tem o pessoal que chuta lá a bola de fogo, tem o touro candil que vai toreando todo mundo. É bem bonito, é lindo aquilo lá. Com a rota também, eu acho que vai voltar a ter as grandes danças do touro candil. Né? E vai fazer a integração da cultural. Heitor, estamos chegando ao fim. Queria agradecer a sua presença. É muito rica o seu conhecimento cultural, técnico. Parabéns pela sua gestão à frente da Superintendência da Pesca. Você representa bem as ações sociais com o governo federal, esses 7,5 bilhões, né? E com certeza as colônias de pescadores, os pescadores artesanais, esportivos, comerciais, tudo está bem representado. Queria agradecer e estar aberto aqui quando você precisar. Você já é a 4ª vez que você vem aqui e eu quero agradecer em nome do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica Mato Grosso do Sul mais uma vez a sua presença. Eu que te agradeço a abertura do espaço. Saiba que você não pede, você manda, você me ligando, a gente vem aqui falar um pouco de pesca, agricultura, política, cultura, turismo, né? Tudo que eu gosto, agradecer em seu nome. Né? Esporte, Botafogo. Estamos voltando, hein? Estamos voltando, fomos adquiridos por um outro grupo aí. Em seu nome, agradecer
no Comitê Sindical e Popular da Rota Bioceânica do Mato Grosso do Sul e toda a sua equipe. E, obviamente, como bom anfitrião que sou, convidá-los aí para ir a Porto Murtinho. Vamos lá na pousada, vamos comer um peixinho frito, né? Vou pedir para fazer uma moqueca de pintado para vocês. Caldo de piranha com esse tempo aqui friozinho é uma delícia, que esquenta que é uma beleza. E levanta até defunto. Então, agradecer de novo aí a abertura do espaço, conte conosco. E a gente segue fazendo um trabalho aí, né, numa busca de uma legislação aí para a cadeia da pesca contemplativa, inclusiva, para a gente poder melhorar sim e dar dignidade à vida desse povo tão sofrido e que há muito tempo vive dos rios, né, e nós temos que dar condições para que continue vivendo dos rios, mas de uma forma um pouco mais humana, um pouco mais digna. Muito obrigado. Valeu, obrigado.